tentei fazer esse esforço. Primeiro, é um filme que foi feito numa altura em que eu andava obcecado com um postal. E comprei numa espécie de mercado de em segunda, uma espécie de andona, mas na parte judia da cidade de Cracóvia, Caxias, e achei muita piada porque era uma feira onde se vendiam muitos artigos da Segunda Guerra Mundial, de capacetes de guerra, postais nazis. Bom, e eu comprei um postal. Comprei este postal que vocês viram logo no início. Era um postal que serviu de comunicação entre dois soldados. Na altura comprei porque era um postal original, porque eu achava bonita a imagem. E depois também fiquei sempre com aquela coisa de tentar traduzir, fazê-lo e depois tentar traduzir aquilo. Bom, isso na altura dava à volta da questão das biografias dos objetos, os ciclos que os objetos têm. Isto fazia parte do projeto maior, que era o objeto do tempo e o ciclo do exílio. E depois, quando cheguei cá, comecei a investigar sobre o postal e encontrei muitas coisas engraçadas. Primeiro foi carimbado 24 de 1952. 24 era o aniversário do livro. Depois fui ao Departamento de Línguas Germânicas da Universidade de Porto para tentar traduzir o que estava lá escrito. E era o Stefan Nock dizia que estava-se a encontrar um seguro de saúde, não sei o quê, e que tinha acontecido uma coisa, e depois o que era a coisa, porque já não conseguia traduzir, porque o pessoal já estava deteriorado. Eu abri muitas janelas e não precisava ficcionar. Então eu peguei nisso tudo e basicamente o filme conta a história. É como se fossem duas narrativas do lado A, tem um acompanhamento. Começamos com os aviões, passamos para o filme, entramos no acompanhamento que existe ali, depois era o plano postal de vida e do outro lado está o Stefan a escrever o próprio postal, depois vira outra vez novamente, voltamos ao acompanhamento, até que ele é carimbado e de ser carimbado até o dia em que eu o comprei, não sei quando é que ele passou, quando é que andou, então isso tudo é traduzido com aquelas. Isto foi um filme, é um filme que para mim é muito querido porque foi uma forma de eu experimentar vários processos, já que vários processos, mesmo da própria técnica de animação, que estão ali. Por isso é que é também um filme escolar nesse sentido, porque aprendi muito com ele. Há ali película, aquela parte é feita em película, riscada, queimada, não sei o quê. A primeira parte é frame by frame, eu recortei os aviãozinhos, reconstruí o fundo para depois andar com eles e simular o movimento. Até que depois há a parte das aguadas, que eram feitas com ecolinos, processo um bocado primário, mas que aquilo obrigou-me a uma dedicação ao longo de 3 meses. Eu tinha que fazer 60 frames por dia, então pintava os fundos tudo. Foi um processo incrível, porque fiz tudo sozinho, desde a animação, o som. Os sons são retirados dos jogos é tipo jogos de computador, console, e descobri que haviam arquivos de empresas que se dedicam a registar mesmo os sons diretos. E o som que vocês ouvem é o som de um Junker 86K, do interior, do cockpit. Portanto, existem esses sons, é maravilhoso. E eu consegui, na altura, contactei empresas, enviaram os sons e pronto. E o filme anda em torno disso, depois aparece eu a comprar o postal e de repente o filme quase que acaba como começa. São quase como 3 narrativas, a narrativa do lado A, do lado B e a narrativa do próprio objeto. O segundo filme é uma coisa diferente. O segundo filme até tem a ver com estes trabalhos, porque estes dois trabalhos partilham uma geografia comum, que é Monte Alegre, Alturas de Barroso, é uma zona que eu aqui há uns anos ia frequentemente no verão com os amigos fazer campismo, e a certa altura íamos lá a um café à noite, tomar café, ver uns whisky, umas cervejas, e estava sempre lá um senhor que tinha uma presença muito carismática, umas longas barbas brancas,
e que só havia jornal nesse café porque esse senhor deslocava sempre a Monte Alegre, que ainda ficava não sei quantos quilómetros, comprava o jornal e trazia todos os dias para lá o jornal. E assinava o jornal, punha o nome dele, Domingos Dias Batista. Lia de manhã e eu ficava até à noite. À noite, quando chegámos, este jornal é de Domingos Dias Batista. Até que ficámos a saber e contactámos o senhor e ele começou a falar connosco, ficámos amigos dele. E ele era um advogado. A certa altura ele andava a escrever sobre, ele partilhou connosco, ainda os manuscritos, andava a escrever sobre a experiência dele na guerra do Ultramar, nomeadamente na Guiné, e dizia que era como que uma responsabilidade, porque foi numa altura em que fizeram, não sei se o Joaquim Furtado fez os primeiros episódios que passaram na altura do documentário sobre a Grande Guerra, e ele ficou revoltadíssimo com aquela... Sobre a Guerra Colonial. É isso. Mas chamava-se a Grande Guerra, acho eu, não era isso? Não importa. E ele estava revoltadíssimo com a forma como estava a ser contada a história. Ele tinha vivido na primeira pessoa. Estes nomes que vocês veem aqui, Anjos Fernandes, todos eles existiram. E então ele tinha sido muito marcado por essa experiência. Foi mesmo traumática, porque há uma mina que rebentou e que feriu os testículos e, portanto, ele nunca mais pôde ter filhos. E, portanto, era uma coisa que estava muito... Enfim, percebe-se, não é? Que era algo traumático também para ele. E como que, por revolta, decidiu começar a escrever uma série de crónicas. Enfim, o senhor era um erudito, quer dizer, falar com ele, primeiro ele era daqueles advogados da geração de Coimbra, que falam muito bem, que nós ficámos, aliás, até às 2, 3 e 4 da manhã a ouvir histórias. E nós também o incentivámos a escrever. E ele continuou a escrever as crónicas e depois, ele era, por exemplo, as referências desse senhor, essa de Queiroz, e isso que segue-se ali, claro, e Camilo Castelo Branco. Leu tudo, sabia tudo, trás para a frente, esses dois poetas. E então começou a escrever essas crónicas e a certa altura disse que as ia publicar, mas que não conseguiu publicar em nenhum jornal em Portugal, destes mais generalistas. Então, como ele era amigo do diretor Correio de Planalto, que é um jornal de Monte Alegre, que basicamente é um jornal feito para imigrantes, para dar conta das notícias da terra. É um jornal de província. Das pegas dos bois e não sei o quê, das festas. E ele conseguiu, porque era amigo do diretor, conseguiu começar a publicar estas crónicas. Só que, como vocês percebem, isto aqui é material inflamado. Tem os nomes das pessoas escritos, está muito bem escrito. Embora eu encontrei ali alguns erros, culpa minha. É engraçado porque eu já não o vi há muito tempo e detetei ali gralhas, vou ter que voltar a editar. E ele começou a publicar aquilo. Mas após. E eu tornei-me sócio do Correio do Planalto para receber a série Heroísmos. E recebi umas 4 ou 5, a certa altura deixaram de se publicar. Eu telefonei. E ele estava revoltadíssimo, disse que o diretor, na altura, estava a começar a receber muitos telefonemas, porque aquilo não tinha interesse nenhum, pessoas que não queriam, porque este aqui ainda é dos mais levezinhos, porque há uns maiores, uns textos diferentes, que falam sobre as técnicas de tortura, situações de tortura. Eu tenho-os lá guardados, porque a minha ideia era fazer também uma série de filmes. É isso que eu ia perguntar a vocês, também faz parte de uma série. Sim, exatamente. E os textos são incríveis mesmo. E o diretor decidiu parar de publicar essas crónicas. Disse que não ia publicar, porque estava a ser muito complicado, não sei o quê. Bom, e a coisa ficou-se por ali. Eu acho que é pena, porque eram textos, eram crónicas que... Claro que isto é uma sátira ao poder, é uma sátira ao saber pela força, não é? Estes heroísmos era mostrar, porque a série apresenta-se como, intitula-se heroísmo, mas há outras formas de heroísmo, não é? Quem estiver à espera de ler sobre os soldados e heróis, não é isso.
são loucuras destas, como por exemplo alguém que, isto aconteceu, isto é verdade, alguém que mete um helicóptero a ir buscar um dicionário abissal só para perceber se uma palavra é grave ou esdrúxulo. E isso é incrível. Isso saiu dos cofres do erário público. A instrução também era importante. Mas, e foram a qualidade, sobretudo, aqui este texto era muito em torno da palavra, não é? E eu achei que o texto tinha uma potência visual enorme. Aliás, a forma de escrita dele era assim. E eu decidi, quer dizer, o texto ser-se mesmo só com palavras, só com as legendas. Eu achei suficiente. O filme de João César Monteiro não passou por aqui. Não, claro que isso são referências para mim. Mas posteriormente? Não, sim. A Branca de Neve, João César Monteiro, mas se calhar ainda outros, os letristas e não sei o quê, o Gil Volmaz, que vai fazer também filmes com imagens. Bom, mas aqui não há aqui nenhuma citação a ele. Sim. Foi porque eu achei realmente que imagens é que eu coloquei? Não é preciso, quer dizer, o filme é suficiente. Sim. A palavra é tão forte e tão visual, a forma como ele escreve. Tudo se passa, toda a narrativa se passa sobre uma palavra, portanto eu achei que... Mas para além... Mas há uma imagem ali no início. Há imagem. E há outras imagens mentais. E há outras imagens mentais. E não só, há imagens visuais, porque o texto hoje é facilizado. Sim, exatamente. Mas o trabalho do Tom Maia é importante nesta leitura, porque vai-nos dar um tempo de leitura, um tempo de informação até da imagem, não é? E até das sequências de imagens. Vai dizer uma coisa e logo a seguir uma outra imagem. E por vezes umas demoram mais tempo do que outras. Eu posso dizer que... apenas uma legendagem de um filme. Ele dá-te um ritmo. Eu posso dizer que foi dos filmes mais difíceis de editar. Ainda hoje estava aqui, e se pudesse mudar, mudaria ali muitas coisas. Há ali, até ali, em determinados tempos, que precisava de mais, e noutros, se calhar, acelerava mais um bocadinho. Há ali mudanças de frases que eu acho que poderiam estar completas e não passar, coisas assim do género. Mas a certa altura, quando eu comecei a editar, nunca percebi que editar texto só e dar ritmos, nunca percebi que a dramaturgia era tão importante. Pensei que ia dar o texto, e a certa altura, quando estás tão por dentro daquilo, eu já precisava de ter cobaias ao lado para mostrar: o que é que tu achas deste tempo? Consegues ler? E então percebi que precisava de alguém mais especializado em teatro, não sei o quê. O Tom Maia, na altura e agora, é um amigo, tem trabalhado muito com teatro, é ator, é encenador, enfim, e então pedi-lhe apoio e ficou muito melhor. Não é? Mesmo assim, há coisas que... Mas isso eu acho que vai haver sempre, coisas que se poderiam alterar. Mas de facto isso acontece. A primeira vez que eu mostrei este filme, ninguém conseguiu acompanhar. Não imagino, eu para mim, aquilo tinha demasiado tempo, porque eu já sabia quase o texto de cor. E para as pessoas, eu não sei, já agora eu até gostava de saber a vossa opinião, se ainda continua muito acelerado, porque a primeira vez que eu apresentei ninguém conseguiu ler nada. Nada logo não tinha imagens, não consegui. Não consegui. Está um bocadinho saudade. Mas conseguiram acompanhar, não é tudo? Mas eu acho que é algo que cresces e que não consegues mesmo. Há uma outra que está um bocadinho rápido. Principalmente quando há uma frase muito grande, muito longa, por vezes são duas, estão em duas linhas, provavelmente. Ele introduz um ritmo, certo, na formação na leitura e provavelmente na formação da imagem. Atenção, há uma parte que eu quis mesmo acelerar, que é a urgência de ter que ir buscar o dicionário, não sei o quê. Eu aí intensifiquei. Eu acho que é importante esse ritmo variar, não é? Que pontua realmente toda a narrativa. Não? Vai depois contrastar com os negros e estamos numa expectativa da palavra, não é? Que seja uma outra. E depois há ali pausas que para mim também eram importantes, que em muitas conversas com o Tó ele considerou que elas faziam sentido, de repente parar-se para ficar com uma frase qualquer na cabeça
E nós temos tempo para assimilar aquilo. Eu até acho que algumas pausas deviam ser maiores. Mostrei isto uma vez em Viana, também foi contigo, e agora aqui. E na verdade, quer dizer, as únicas opiniões que eu vou tendo é de amigos, não é? E queria aproveitar estes momentos mais de abertura a um público mais vasto, maior, para perceber também como é que, de repente, determinadas decisões, não é? Que são tomadas muito solitariamente, como é que elas acontecem e o que é que elas geram, que força é que elas têm e que outras leituras elas podem gerar. Não é? Porque não apetecia, de algum modo, partilhar convosco, assim de chofre, não é? Explicar todas as razões que estiveram por trás de determinadas decisões de montagem, etc, etc. Porque senão também não vou ganhar o outro lado. E por vezes também é bom haver determinados não sei, aspectos daquilo que vamos fazendo, que vamos deixando lá intocado, não é? Porque de algum modo também é isso que faz com que os trabalhos continuem a resistir a qualquer descodificação ou leitura. Não é? E essa imagem da água, pensei muito sobre ela, pensei muito em retirá-la ou deixá-la só no início. E fiquei sempre na expectativa de perceber que impacto é que ela ia ter, que leitura é que ela ia obrigar ao filme, não é? E por isso agora queria muito ouvir, não estou a obrigar ninguém, não é? Mas... Durante o filme aquela imagem é muito forte, não é? E apesar do filme ter muitas imagens, não é? Criar imagens mentais. Fala um pouco mais alto, João. Apesar do filme ter um texto muito forte em imagens, mas no meu caso senti que a memória também é um pouco preguiçosa, não é? E vai buscar uma referência de imagem mais próxima, e a referência da imagem é a primeira imagem do filme. Eu não ia buscar as imagens do filme anterior, da animação. E aquela imagem é uma imagem que é revoltosa, não é? É a união de águas que se juntam, não é? Com uma força e são revoltosos, são tenebrosos, não é? Tem agitação. E eu acho que isso é tudo sobre este texto. Tem esse texto, este texto é revoltoso, é tenebroso, é de agitação. Não é? De alguma maneira também o que aconteceu é que o texto criou agitação suficiente para ser retirado no jornal provincial. É muito mais que isto, não é? Mas é só isto também. É pouco e é muito, não é? Sim. Porque é suficiente, não há necessidade de estar a acrescentar a imagem justificativa, não é? A imagem que é suficientemente forte e com ação, não é? Uma ação natural, não é? Que é suficiente para ter essa força, para criar essa força da natureza. Não é? E onde há mais movimento é mais branco. Sim. Não é? E a outra parte amarelos, a força é castanha. E ela em si é uma paisagem, não é? A cor da terra, aquele castanho, todo aquele branco, não é? Das águas em movimento. É muito importante também porque o branco sobre o negro é um contraste, é um alto contraste, não é? E o amarelo sobre o preto é um contraste mais suave. E consegue-se ter o branco no preto cria um alto. E o amarelo tem um outro mais suave. E claro, a imagem é pictórica, é um amarelo sobre o preto tem outra imagem. E deixa de ser o filme a preto e branco, não é sempre um filme preto e branco. Sim, ela é um filme a cores. E essa imagem inicial mostra que o filme é, apesar de ser em tons de cinza, mas é pintura, tem cor. Por acaso eu sei que o amarelo tinha sido escolhido propositadamente, porque talvez o amarelo é uma cor forte, viva, que tem a ver com uma determinada região, como Lima, é Guiné, são cores vivas, fortes, e pensei que tinha alguma relação com isso. Pelo menos mas convocou, não é? Quer dizer, ao pensar, ao ver a legenda, lembrou-se da Guiné. Estabeleceu essa relação. Que havia essa associação, tinha escolhido o amarelo, isso
E depois há uma referência também pessoal, que é os documentários, então aqueles documentários didáticos, que usavam na escola, então aqueles VHS de documentários, ou um documentário que tem a maior parte deles tem legendas em amarelo. Sim. É uma referência também, visual para mim. Há ali também uma leitura que se pode fazer, que é aquilo é filmado, nós estamos deste lado, esse enquadramento aí, estamos na parte, digamos, castanha, que seria o presente, e depois tudo o que passa e que também sublima, não é? O que de alguma forma pertence, fica, e será esse branco que é espuma. Que é espuma, não é? Interessante. Aquele plano depois fornece múltiplas leituras, para além, digamos, da própria história. Aí já é onde colocar esta história. E nesse sentido também muito próximo, ou melhor ainda, corresponde ao filme anterior, à situação em que tu pegas no postal. Devolve-nos quase uma consciência que é o autor, ou como é que funcionam estas imagens, ou esta história, esta obra, para quem, que tempo, devolve-nos essa outra pensamento. Para além desta lição. Vem de onde? Vem de onde? Também da Maria tem essa dimensão temporal que nós passamos, e aquele ritmo continua, nós passamos pelo mundo, e aquele ritmo do mar lá está sempre. E por oposição depois temos a espuma, aquela coisa fugaz, não é? Mais fugaz, passa pelos tempos. E tudo o filme pode se relacionar um bocado com isso, estar ali entre essas duas, esses dois opostos. E agora, se calhar, podíamos passar para a apresentação deste trabalho que apresentas aqui na exposição, e passávamos já para uma conversa. Continuamos a conversa. Sim. Também temos aqui a Sara, que é a autora do texto, e conversou com os artistas. Também nos poderá dar conta da obra do Tito, e como também do Marco, que não podem estar presentes. Marco em Lisboa, e o Tito tem a apresentação de um livro. Está a acontecer precisamente neste momento a apresentação de um livro. Mas começamos com o Samuel, já que estávamos a falar, estamos a abordar este filme, e apresentarias aqui este trabalho, porque até tem então pontos... Tem porque tem a geografia. É engraçado. Este filme foi feito a partir e com o Domingos Dias Batista, que é de lá, embora esteja a exercer a advocacia em Leiria, mas ele regressa sempre àquela zona que é a zona de Pisões, e onde eu fiz exatamente este levantamento de uma espécie de um arquivo de imagens, feitas todas elas mais ou menos por ali, por essa zona, Jerez, Chaves, e foram estas duas coisas, eu sabia foram duas coisas que me perturbavam naquela paisagem. Uma delas foram as placas, as sucessivas placas e a imensidão de placas com tiros. E essa atenção à placa, às toponímias, às placas de trânsito mais básicas, tinha que ver também com... Olha, e agora aqui sim, porque este trabalho é uma homenagem a Ernesto Nelly Castro. O Ernesto, em 71, creio eu, numa revista que era Colóquio Artes, tinha uma separata, em que ele fez também, nessa altura, um levantamento, durante o PREC, de uma série de escritos de parede e também de intervenções sobre sinais. Eu até tive para trazer essa revista e esqueci-me. É uma coisa muito fininha. É um ensaio ilustrado com essas imagens. E ele dá conta e fala de uma espécie de uma coisa que existiu na altura, que foi uma espécie de um visualismo popular. Aquilo que ele chamava um visualismo popular, que era, de repente, tanto tempo onde o espaço público estava absolutamente restrito e censurado da palavra, não é? Espontânea. De repente as pessoas começaram a escrever com sprays, a baixa PID,
outros escreviam PPD, um chegava lá ao P, punha mais uma perninha e escrevia bobo, depois o outro ia lá, através metia uns chapéuzinhos e punha aquilo como se fosse uma sigla partidária novamente, e depois havia diálogos sobre as paredes que iam acontecendo no tempo e o Ernesto ia documentando isso. Aliás, algumas frases que eram escritas até revelavam um certo analfabetismo das pessoas. O Conde de Lafões é ladrão. Assim, coisas assim do género. E ele foi comentando isso, inclusive algumas placas. Por exemplo, recordo uma especial atenção, que foi uma placa a dizer piscina, para ali. Então alguém chegou lá, fez uma rodinha no P e uma rodinha no S. E ficou a ser uma placa partidária para o PS. Não é? E o Ernesto estava muito atento a essas questões de semiótica, que é como é que uma placa que tem um determinado objetivo, de repente com uma pequena inscrição, ela muda radicalmente uma pequena inscrição no significante muda completamente o sentido e o significado. Não é? Bom, ele de facto ensinou-me a olhar para estas pequeninas coisas que se estão fazendo por aí, de uma maneira particular, ao ponto de eu trabalhar inclusive isso com os alunos, hoje em dia nas aulas. E pronto, e estas placas chamaram-me a atenção também por isso. Placas normalmente em aldeias ou do interior do país, completamente esburacadas, com carabinas, com cartuchos. Bom, é interessante perguntar o porquê, não é? Mas a mim interessa-me, provavelmente aquilo até são alguns caçadores que fazem das placas umas miras, não é? Não é isso tanto que me interessa, a razão pelo que aquilo está lá. Interessa-me aquilo enquanto metáfora, não é? A potência daquilo, o que é que aquilo pode também ter ao nível de uma leitura se calhar mais política até, não é? Dessa maior ostracização do interior do país, não é? Que aquelas placas fazem presente, não é? As boas-vindas de determinadas aldeias são placas com o nome da aldeia cheia crivada de balas, não é? E isso é forte, não é? E acontece em situações engraçadas. Há uma placa que diz Negrões, há uma terra ali perto de Montalegre que chama Negrões, não é? Depois há uma terra chamada Furadas, com uma placa. Há situações assim. Há uma também muito engraçada que é Carvalho, a meia, e depois chegaram lá e riscaram o V, e ficar caralho a meio quilómetro. Há situações divertidas que acontecem. E aqui está o diálogo com o Meli Castro. Aí está o diálogo com o Meli Castro. E, aliás, ele é explícito, porque ele. E depois, não sei se vocês reparam, entre cada slide há uma numeração romana que não tem propósito nenhum, que não está ali para numerar nada. Passa-se do 1 para o 0. E temos ali uma brincadeira fonética com a numeração que é escrita por letras. Isso interessava, a ideia da contagem ser de código verbal e não do código do algarismo. E então aquilo é passível de ser lido, não é? Porque são letras, então nós lemos V, Xi, Xixi, Ixi. São assim sons primitivos, mas como eles não cumprem o propósito da contagem, então como nos relacionarmos com essas letras, não é? Como nos relacionarmos com essas placas? Bom, eu acho que é um trabalho mais em torno disto. E depois também, claro, me interessava o outro lado mais se calhar político, enfim, não há volta a dar, não é? Mas acho que ele pode ir muito mais para além disso, não é? E ali também chamava a atenção para, a meio da narrativa, há um momento em que nós passamos por um buraco. De repente o espectador é transformado, é uma coisa muito subtil, é uma coisa que gosto de fazer nos meus trabalhos, se calhar é o papel que cumpre a imagem inicial, que é uma antecâmara que provoca uma série é o elemento disruptivo que te prepara para qualquer coisa, mas que não te prepara, é uma água que está ali e que depois vai te ecoar ao longo do filme todo, porque a certa altura podes perfeitamente ver, mas espera lá, mas porquê é que ele pôs o plano? Não é? Mesmo quando estás dentro da plana, e isso interessa, esse elemento que não se consegue descodificar, que não se consegue explicar,
não é? E que está ali a chatear só, a propor uma inquietação. E depois também te obriga no final do filme a fazer a rever novamente as coisas com outro entendimento. E no próprio filme, no outro filme, que é Slide, que é, a certa altura lá a meio, aparece duas coisas. Aparece um cão num trator a olhar para muitas placas, e a certa altura são 3 ou 4 slides que de repente é mesmo uma narrativa, que é estamos, depois entramos, quase que nos transformamos no projétil. E passamos o buraquinho. É? Nas lombas, que parece umas mamas, parece assim. Depois, a outra projeção é mais recente, portanto esta foi feita primeiro, e quando estava a fazer estas, reparei com aquilo, que é uma coisa que me interessa muito, que são esta espécie de momentos, por exemplo, isto aqui, não é? Isto que é a anunciação uma pedra, que está ali a resolver um problema qualquer, ou são situações, são estratagemas que permitem resolver problemas, mas que depois adquirem muitas vezes um caráter plástico e, para mim, muito forte. E transformam-se autenticamente em situações poéticas. E as cancelas, os portelos e os biqueiros eram um bocado isso. Que são construções feitas à entrada dos campos agrícolas, feitas com materiais que estão mais à mão, entre comas, um pau, uma pedra, uma corda, uma lata. São simbólicos, sim. Mas feitos com uma inventividade, para mim, aos meus olhos, são tão interessantes plasticamente como construção. Para mim eram autênticas esculturas. Eu olhei para isto como esculturas. Agora, claro que são feitas. Quem faz aquilo não tem um propósito estético, não está preocupado com isso. O propósito é funcional. E basicamente o que eu faço ali, e há uma forma, eu não sei porquê, mas sempre que eu fotografo qualquer coisa, eu sei porquê, não é? Mas eu não tenho muito aquela coisa de fotografar de uma forma espontânea, e este momento, não sou muito bressoniano nesse sentido, sou mais sistemático. Gosto de tomar uma decisão priorística, vou fotografar e resolvo isto tudo muito bem. E quando vou para o terreno é fotografar tudo da mesma maneira, é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser assim. Aliás, é um bocado... tive em conta na seleção das obras, precisamente isso. Todas estas obras se definem um campo e depois aprofundam na vertical, menos na horizontal, na vertical. Quer seja, todos os sinais, todos chancelas, ou aqui um lado possível de ir buscar imagens, este tipo de imagens, ou ali num só lugar, a pedreira, ou a partir só do lixo, a música militar. Pronto, tem muito a ver com é uma prática bem diferente da outra, né? Que é a segunda horizontal, e vão fotografando, ou vão criando, procurando, encontrando uma outra forma de trabalhar. Mas no fundo isto não está muito longe daquela ideia da tipologia, da fotografia mais sistemática, conceptual, não sei o quê. Tem essa herança, é um bocado assim, é criar uma tipologia no fundo, não é? E ela vale enquanto uma ideia de repetição, introduz uma diferença de momento e é fantástico perceber como é que as pessoas vão resolvendo de uma forma às vezes tão poética, como uma linha com um pauzinho pendurado, são realmente inspiradoras para mim. E também naquele trabalho, à semelhança dele, há ali um momento que acontece também no slide 40, a meio, que é uma coisa muito ancestral, que é o chamado esganacão ou antibicheiro, que é um muro que é assim. Porquê? Porque as pessoas podem passar, qualquer pessoa pode passar por aqui, não é? Mas um animal, uma cabra, por exemplo, entra e não consegue dobrar. Por isso era uma construção romana. Isto é um muro, não é? E o muro encaixa assim. E há aqui um espaço. Portanto, os animais, um cão, também não consegue. Mas um homem consegue, não é? Isto é que chamam antibicheiro.
Pronto, isso também está ali representado. É o único momento narrativo. É um momento que nós passamos para o outro lado e pronto. E eu quase sempre os meus trabalhos têm um bocadinho disto, que é qualquer coisa disruptiva. Está lá que obriga a pensar de uma forma. E acho que em traços gerais, também para ouvirmos, senão parece que só eu é que falo, em traços gerais os trabalhos estão minimamente introduzidos por mim. Obrigado. Não sei se alguém tem algum comentário acerca destes trabalhos de Samuel. Queira fazer alguma ligação? Ali o Nuno, que acompanhou no terreno alguns deste E levantamento. aliás partilhaste esta... que falava com uma mudada, os botões, sempre foram feitos desta maneira, não é? Exatamente. E uma das tábuas. Havia nós fizemos lá uma pequena pesquisa com as pessoas, porque normalmente estes cotelos tinham sempre duas pedras que eram rasgadas na vertical. E depois eram umas tábuas que encaixam. As pedras normalmente eram assim, não é, Nuno? Tem sempre assim uma pequena inclinação e as tábuas entram uma, outra, estão a ver? E aquilo é que fechava. Mas aquilo que se percebe é que com a evolução do tempo e não sei o quê, as pessoas começaram a resolver aquilo de uma forma mais prática. E algumas pedras também se vão partindo, se vão perdendo, outros vão. Aquilo obriga todo um ritual todos os dias, de montar e desmontar. Alguns destes cotelos são uma coisa maravilhosa. Aliás, há só para aí um ou dois é que eu fotografei segunda e terceira vez. Ali pelo menos fotografei 3 vezes. Que são todos os dias o pastor ou a pessoa responsável vai com o gado, monta e desmonta aquilo. Portanto, ele inventa, ele faz aquela construção diariamente. É maravilhoso. Porque claro que vai usando os mesmos materiais, mas as combinações são diferentes. Muitas vezes é o pau que está só, outras vezes pousa assim e faz uma cruz, outras vezes põe 2 pedras a segurar, porque está vento, outras vezes o pau parte. É giríssimo. Para mim isto é de uma riqueza brutal. Sim, dá para ver que é o olhar do escultor que está ali. A determinada altura eu associei, claro, a Baumgarten, né, e as suas fotografias e esculturas, só que nas suas fotografias e esculturas é ele digamos, a criar num determinado lugar e depois a fotografar. E aqui já tinhas as esculturas, vemos o olhar de um escultor sobre estas... Eu a certa altura pensei composições, são típicas composições. Pensei muito se fazia sentido depois de fazer esta série, partir dela para construções mesmo. Se fazia-me sentido, por exemplo, como faz a Ângela Ferreira, não é? Que fotografa as marquises, que é no fundo também um levantamento que ela faz, não é? Sim. Sistemático, marquises, e depois a partir desse levantamento ela começa a ensaiar outro tipo de representações, não é? A partir dessas imagens. Então as imagens funcionam ali quase como uma mediação. Mas eu não... Isso foi muito importante porque a primeira vez que eu mostrei aquilo foi com o Nuno em Guimarães e cheguei a pensar muito se fazia sentido e eu não, curiosamente, depois achei que não fazia sentido. Até porque as esculturas do campo são esculturas involuntárias, não é? São esculturas involuntárias. E se tu fizesses não seria tudo uma escultura. Sei, acho que... Essa força também é natural no objeto. Mas aconteceu uma outra coisa, tive vontade de desenhar. Aliás, esta série foi acompanhada por uns desenhos feitos de memória, antes de revelar os negativos, os slides. Fiz alguns desenhos de recordação, não é? E na altura, quando apresentámos isto, as pessoas entravam na exposição, viam primeiro os desenhos e depois viam isto em último. E era engraçado estar a ver as imagens e os desenhos serviram quase como um eco visual para isso. Mas a escultura não, fazer as esculturas nunca senti essa vontade. Achei que ia estar a fazer apenas meros exercícios que não acrescentariam grande coisa. Mas ainda compraste o fio. Ainda compramos o fio. Todas as lojas para comprar um fio daquele fio. É verdade, já não há. Corremos uma série de drogarias em Guimarães
à procura daqueles fios agrícolas que são laranja, um bocadinho avermelhados, e há também a versão azul. Mas encontramos, depois encontramos. Arranja um pedaço, não sei qualquer coisa, mas pronto, não avançamos com isso. Mas esse processo de andar à procura do fio foi engraçado. Explicar isso, olha, sabe como antigamente os agricultores usavam aqueles fios, que até não sei qual é a matéria daquilo, qual é o material, não sei se... nylon, talvez. Estão a ver quais são esses fios? São os que aparecem nos slides. São maravilhosos. E eu pensei em andar à volta dos fios, na exposição, encher a sala, mas depois ia fazer o decorativo. Com aquele verde e com a castanha da paisagem. António, vais-nos falar um pouco do teu trabalho? Vamos lá. Se calhar até para começar a relacionar com o trabalho aqui de Samuel, eu acho que também tem uma dimensão antropológica, embora são referências mais rurais, digamos assim, de Samuel, estas não são rurais, como se pode ver, mas tem como ponto de partida um filme dos anos 50 de uma família que se filmou a atravessar os Estados Unidos. Filmou-se em férias, então o ponto de partida ou a base do meu trabalho é um filme de uma família que se filma em férias. Tem uma narrativa própria, à qual eu peguei então nesse filme e, retirando partes, frames, isolando frames do filme e, portanto, escolhi de determinada maneira, eu consegui emprestar a este filme de férias uma outra narrativa, digamos assim. Não é? Aqui é curioso, por acaso, o Samuel também fez referência em relação ao processo dele de... Normalmente, quando vai fazer as coisas, já as pensou muito bem o que vai fazer. Eu, normalmente... Não és assim. Quando vou concretizar as coisas, já tenho ideias muito bem definidas do que vou fazer e como é que vou fazer. Dou sempre alguma margem, obviamente, para as surpresas, como é evidente, porque acho extremamente importante a ideia da falha. Aliás, o teu trabalho também do postal, se não fosse aquela falha no texto, não sei se havia trabalho. Ou se seria tão interessante como foi, não é? Pronto. Interessante, perdi-me com esta questão. Estamos a falar de uma família, estamos aos Estados Unidos, eu vou-lhe então dar uma isto porque da questão da falha ou da preparação daquilo que se vai fazer. Eu tinha a ideia de, obviamente, de trabalhar sobre este filme. Mas, por acaso, foi uma grande surpresa, e era isso que eu agora estava aqui a partilhar, é que, quando eu fiz, é difícil pegar num filme, retirar-lhe alguns frames e perceber o que é que vai acontecer. Apesar de tudo, eu tinha uma ideia, fui começando a recolher algumas imagens, mas não tinha noção perfeita depois de juntar as coisas todas o que é que ia acontecer. E houve ali uma espécie de revelação que me agradou imenso, que foi uma própria surpresa para mim, porque em termos de processo não estava habituado a que acontecesse. Pelo menos com a força com que aconteceu. Pronto. E as imagens? Há uma presença... eu acho que através deste filme é possível tirar uma leitura bastante forte da nossa passagem do homem, digamos assim, através do próprio século XX. E existem muitas imagens aqui que são escolhidas em que as pessoas estão sempre de costas a olhar ou para a natureza, ou para monumentos, esculturas, construções, sei lá, termoelétricas, museus, grandes estádios também, referências também à ida do homem à Lua, monumentos ao índio, que eu considero que era uma grande ironia, porque eles praticamente acabaram com os índios, não é? Depois fazem um monumento. Há ali também referência ainda em relação aos índios, eles criaram aquelas zonas em que eles estão supostamente protegidos, não é? Não estão contaminados nas suas reservas, mas ao mesmo tempo eles estão ali preparados para dar espetáculos para os turistas, não é?
a cultura índia passou a ser um espetáculo para ocidentais, não é? Para o mundo civilizado. E por isso havia sempre esta sensação de as pessoas estão de costas, muitas vezes, ou a apontar para os sítios, a olhar para os sítios e como quem está à procura de respostas para as coisas todas que está a ver. Não é? E depois, toda esta sequência culmina neste vídeo aqui. Este sim já não é uma fotografia, é um vídeo retirado do tal filme. Mas é um pequeno fragmento que por si só é um filme, mas ao mesmo tempo remete-nos muito para uma imagem fixa, porque é praticamente imutável, não é? E depois há esta que, mais uma vez, sublinha mais uma vez esta ideia realmente de procura de um sentido para as coisas e de uma resposta, e também mais uma vez com muita ironia, porque o farol, como ainda é de dia, não pode transmitir qualquer orientação às pessoas. Portanto, as pessoas estão ali o tempo todo à espera de um sinal que nunca mais chega, não é? Esta é uma das ideias que poderá... Eu pensei muito, desculpa António, eu pensei muito quando entrei aqui e percebi que isto era um farol e que estava em luto. Eu não sei porquê, pensei logo no Douro Fana Fluvial, começar e terminar também num farol. E também é um loop que faz farol e que remete também para o cinema, para a luz de projeção e portanto tens ali o público, sei lá, fizesse essa leitura. Embora aqui tal coisa, a luz de projeção aqui não funciona, estão à espera dela. Mas como isto também eram frames de um filme. Pois, claro, depois há toda esta relação, exatamente que me parece também muito interessante, é uma tensão permanente entre a imagem fotográfica e a imagem em movimento, a imagem cinematográfica. Eu acho que no vídeo então ainda passa muito mais, essa ideia é muito mais forte, até porque o filme está sempre ali a tramelicar um bocadinho, e, portanto fica sempre nesta tensão entre uma coisa, uma imagem fixa e uma imagem em movimento. Pronto, é evidente como aquilo, a base também daquelas fotografias é um filme, portanto está sempre esta relação tensa entre os dois suportes, os suportes da imagem fixa e das imagens em movimento. Depois há aquela questão também que aqui, que nos filmes, nós podemos ler isto tudo como uma sequência, como um filme, mas também podemos nos prender a cada uma das imagens e a partir de cada uma delas aprofundar e relacionar com outras questões. Mas isto era um filme, quer dizer, foi um filme caseiro, feito por uma família, não chegaram a fazer um filme realmente, e a editar. Não, era um filme caseiro. Um filme caseiro, sim. E como é que tu arranjaste esse filme? Compraste? Não, na internet. Outra questão que às vezes até me esqueço de falar nela, que ainda por cima, e é intencional, algumas imagens que estão ali pelo meio não são do filme, não são originais do filme, são minhas, são feitas por mim, e pronto, e para criar a tal disrupção que há pouco o Samuel também falava, isto para relacionar sempre as coisas, que acho que é mais interessante, e didático, se calhar, não é? Pronto, há aqui algumas imagens em que eu tentei, em termos cromáticos, aproximar ao filme original, mas que, apesar de um olhar mais atento, consegue perceber onde é que ela está. Eu vou ajudar. Mas... Posso ajudar. São estas do texto, a leitura do texto. Aquela ali, um texto, e vemos os dedos, e aqui também. Aqui o mais desta agora. Qual? Esta aqui. Sim. E a outra ao lado. Não. Eu mais ao lado, um bocado, sim. Depois outra. Aquela que está precisamente dos olhos. E realmente também o meu trabalho muitas vezes relaciona-se com um texto escrito, com literatura. Se calhar é por aí. E há ali um que faz uma referência até mesmo muito direta a uma obra que é clássica, não é? Da Grécia clássica, que é a Antígona. E se calhar é aquela única coisa que aqui se relaciona até mais diretamente com aquilo que o meu trabalho tem sido, tem andado em torno de. Porque em termos até formais, se calhar no todo do meu percurso artístico até é um pouco diferente, não é? Não tenho usado muito. Quer dizer, este trabalho tem uma identidade muito própria que o marca, que é exatamente a partir do filme. Apesar de haver esta questão de desorientação, parece que chegamos a um beco sem saída, que se calhar o filme até foi feito antes propriamente da crise que estamos a viver, não é? Estamos um bocado nesta situação de quase olhar para um farol que não nos orienta, não é?
Mas de qualquer modo, acho que há aqui também uma questão interessante, é que começa, é um filme de viagem, não é? Mas eu escolhi de propósito para que ficasse no princípio e no fim também uma imagem que se vê uma chegada de carro, ou melhor, uma partida de carro, se não é mais correto, e depois uma partida também de uma saída, digamos assim, de bar. Portanto, há aqui também a ideia que, quer dizer, há um caminho a fazer, não é? Nós continuamos a caminhar e a andar, não é? E apesar de muitas dúvidas, não é? E incertezas, nós não estamos parados, não é? Continuamos a caminhar. E é de leste para o oeste. Gosto de mudança. Mas na outra exposição é ao contrário, neste trabalho já esteve. Mas o facto de haver quase uma invariante, que são pessoas que nos aparecem no primeiro plano, de costas para a imagem, não é? A ver qualquer coisa, que são quase que espectadores, são os viajantes, no fundo. É de facto intrigante porque é uma espécie de que nos sentimos atrás das pessoas que estão a olhar para uma determinada realidade. Tu colocas-nos perante como uma espécie de um observador do observador. É pena o Tito não estar aqui para falar mais diretamente sobre essa questão, porque apesar de haver essa presença humana, porque são paisagens que há uma intervenção humana, como eu já disse, há também uma espécie de fantasmagoria, porque nunca há nenhuma presença humana, há sim elementos que remetem, mas elementos muito subtis, como uma escada ou como os boias, por exemplo. E portanto também. O que é que eu ia dizer mais? Sim, eu penso que o trabalho passa muito por essa questão da força do homem, pela natureza, mas também a própria natureza como tendo uma capacidade de também intervir. Portanto, penso que de uma forma geral o trabalho seguia por esses caminhos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. O José. E pronto, apesar de ser realmente uma paisagem específica, que é de uma pedreira, as fotografias também são muito abstratas e há realmente uma harmonia visual. Sendo este trabalho que passa muito pelo trabalho de campo, né, pela experiência no lugar, eu penso, pelo menos na minha experiência, há uma harmonia visual tão grande que cria uma espécie de vontade nas pessoas também conhecerem aquele lugar de uma forma mais presencial. E penso que o Tito também diz isso, que ele também gostava que houvesse, de criar esse desejo nas pessoas de estarem no local, de imaginarem também coisas sobre o local, visto que é um local que é tão fantasmático, que eu acho que também puxa um bocado por esse lado da imaginação. Quando fala em abstrato, é no sentido da composição. Temos formas geométricas, não é? Aquele compor é a partir do que é a noção da composição um bocadinho geométrica. Mesmo a primeira imagem, ao termos algumas plantas, o que temos ali são linhas sobre aqueles volumes, não é? Ou planos, não é? Nesse sentido, em termos de composição, é muito evidente. Também são paisagens que de alguma forma estão fragmentadas, porque têm uma grande monumentalidade, mas ali ele dá sempre um recorte dessa monumentalidade. Nunca dá a ver uma panorama. Como são os comentaristas, sim. Eu ia dizer uma coisa, acho que podia estar calado, porque eu estive esta semana com o Tito e se calhar é uma inconfidência, mas acho que é interessante e ele tem noção disso e foi muito engraçado. Porque eu disse ao Tito, as tuas imagens são perigosamente bonitas. São imagens muito bonitas, muito fácil de aderir, não é? E ele próprio sente-se desconfortável com isso, porque as próprias imagens tiveram uma circulação na internet brutal. Eu dizia-lhe para ele não mostrar mais isto, dizia-lhe assim, mais isto, quer dizer, nos próximos tempos, porque elas de facto foi uma coisa que ele próprio ficou até espantado, que de repente as imagens começaram a entrar em sites internacionais e não sei o quê, porque elas são de facto muito bonitas e muito bem fotografadas tecnicamente. E uma coisa que ele quer é que de facto a coisa não seja só isso, não seja uma imagem tecnicamente bem feita, a composição está lá, as cores são absolutamente incríveis, aqueles azuis e aqueles verdes e não sei o quê, mas ele tudo bem, isso é tudo, mas ele quer ir mais, não é? E é um bocadinho o que tu agora estavas a tocar e que ele também me falou do tempo, da ideia de ali
uma espécie, a certa altura há um lado de abandono da imagem, do próprio lugar, não é? Parece um lugar onde teve uma presença, que houve uma atividade ali qualquer e que depois fica como que em pousio ou em suspensão, não é? Portanto, as imagens vão para além do facto de serem belas, não é? Mas falámos à mesa de café sobre isso, apenas uma partilha, já que ele não está cá, porque era uma questão, provavelmente se ele estivesse cá eu ia colocar, esse desconforto de fazer uma coisa bela, de fazer uma coisa bonita. Não é bela, para não entrar para não ter aquela carga. Mas usar a palavra bonita, porque muitas vezes é uma palavra que ele ouve. Tem umas imagens muito bonitas. E isso para um artista às vezes é uma coisa desconfortável. Parece que nós não queremos fazer coisas bonitas, queremos fazer coisas inquietantes, coisas que, não é? Fazer coisas bonitas, pronto, às vezes pode ser desconfortável. Parece uma coisa desconfortável. Não sei se concordas, se vocês concordam. Sim. Concordo, mas não tenho medo. Não tens medo? Percebo. Claro. Se o são, ainda bem. E este é um caso, elas são bonitas, mas também não deixam de ser inquietantes. Sim. Mas são bonitas, inegavelmente. Então, também não vejo nada de mal. Mas poderá haver dá para perceber, não é? Sem tom muitas vezes não permite poderá correr o risco de não empreendermos uma reflexão sobre elas, uma reflexão mais profunda sobre as imagens. Não é? E depois apresentar o trabalho do Marco. O trabalho do Marco é uma instalação sonora que se chama Counterlight Dreams, que vai convocar um disco do Steve Reich, que se chama Different Trains Electric Counterlight. Então o que ele faz, neste disco há um primeiro lado lá em que o Steve Reich gravou uma série de sons de comboios, de estações, sons que remetem aos comboios, e depois um segundo lado lá em que pediu um guitarrista para gravar umas composições dele em guitarra. E portanto o que ele faz de alguma forma é inverter os dois lados do disco, e então pede a vários músicos, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, para gravarem uma série de composições que remetessem para sons de comboios. Portanto, e depois a acompanhar estes sons, que podemos ouvir, está também um dossiê com o processo de contacto que ele teve com os artistas, com os músicos, as trocas de e-mails, os contactos todos que ele foi fazendo. Portanto, nas conversas que tive com ele, falou muito da ideia de esta inversão, este cruzar dos dois lados, criar também uma espécie de caminho diferente, dar a possibilidade das pessoas trilharem um caminho diferente. E também, por outro lado, toda a ideia dos comboios tem uma simbologia enorme, proximidade e a distância, a presença e a ausência, o percurso entre um ponto e o outro, outras simbologias mais industriais ou pós-industriais. Mas ele dizia que para ele realmente o que lhe interessa trabalhar é as paisagens do cotidiano, neste caso paisagens sonoras. Acho que esse é o ponto central do trabalho dele. E portanto também na altura perguntei-lhe, porque a verdade é que, por exemplo, no caso do Samuel e no caso do Tito, estão a trabalhar sobre paisagens do real, não é? No caso dele, ele está a criar de alguma forma paisagens, não é? Está a ter artistas que recriam um som da realidade, que é o som do comboio. Ele disse que na altura não lhe interessava muito essa questão de trabalhar sobre o real, mas sim sobre o que é que ele poderia devolver ao real com aquelas criações. Podemos ouvirmos todas aquelas composições, o que temos são imagens sonoras. Uma série de imagens sonoras. De alguma forma, todas estas obras são séries de imagens. E aquelas composições são verdadeiramente diferentes. E hoje temos a oportunidade de, aqui no pavilhão 3, podermos ouvir uma das composições pelo Afonso Dorido, que já se encontra ali no espaço, e depois também Afonso Dorido irá-nos apresentar também mais alguns temas do último trabalho dele, e agora passaremos sugeridos por Bem, deixa-me só corrigir, estava a dizer ao António que se calhar não explica bem. Quando eu digo que são imagens de fácil aderência, daí serem imagens bonitas, imagens que se aderem muito facilmente, e quando eu dizia perigosamente bonitas era no sentido de se consumirem
e de entrarem no meio na circulação, aliás, internet e não sei o quê, e delas próprias serem objeto também de um consumo rápido. Só uma leitura plana, não é? Como se fossem só Exatamente. belas. Obviamente que eu sei que elas podem ser muito mais do que isso, Sim. mas quando eu dizia, e era isso que conversávamos, não me expliquei bem, era nesse sentido do consumo da imagem. Mas por acaso dá para perceber. Também para perceber. Porque todos nós vivemos isso, elas são tão bonitas, e há outra situação. Ao vermos, se tivéssemos só uma fotografia, mas como são mais, não é? E ainda são mais, cá estão aqui. E são muito mais, que nós não tínhamos espaço para as apresentar. Vemos essa mudança, há uma intensidade, aquilo vai criando uma intensidade. Esse belo depois dá lugar a outra coisa, são feridas, mas ao mesmo tempo sabemos que o tempo vai curando, não é? Sim, e ao mesmo tempo também apesar as imagens são belíssimas, claro, mas há ali uma coisa que é que na verdade são feridas, é a natureza lapidada, não é? A natureza cortada, mutinada, serrada, e isso tem quase um som visceral, não é? Mas não há muito tempo ali aquele visceral deixa de ser visceral, tem um lado muito bonito, não é? Eu gosto muito de ter essa fotografar um talho, uma exuberância de cor, que não tem aquele lado negro. Mas depois também temos ali um olhar muito próximo do Smithson, que a natureza tomará conta disto.